pessoas perguntam o que é a hérnia de disco. Então vamos lá. A hérnia de disco, na verdade, ela surge pela maneira com que a gente usa a nossa coluna. Os fatores genéticos podem influenciar na degeneração dos discos, mas o esforço físico pesado, repetitivo, sendo feito no trabalho ou até mesmo no esporte, também todos os movimentos que a gente usa diariamente na nossa coluna, de inclinar, rotar, agachar, levantar ou empurrar e puxar coisas muito pesadas ou de forma muito brusca, com muito peso, ao longo do tempo, isso acaba sendo um fator principal para desencadear as hérnias de disco. Então, o que acontece? Os movimentos que eu falei antes, em cima do disco, eles acabam, ao longo do tempo, rompendo essas fibras do disco com a pressão e desencadeando a hérnia de disco. Outros fatores que também são importantes é o tabagismo, má postura e o excesso de peso. O envelhecimento ele torna a pessoa mais suscetível, porque os discos se tornam menos elásticos, fazendo com que eles se rompam com mais facilidade. Então, as hérnias de disco são mais frequentes na região alta e na região baixa da coluna, ou seja, cervical e lombar. Por quê? Simplesmente porque as duas regiões são as regiões da coluna que têm maior mobilidade. A região média, que é a região torácica, tem menos mobilidade por conta das costelas que se articulam nessa região, justamente para proteger os órgãos. Então, qual é o trabalho da quiropraxia? Nós buscamos subluxações e ajudamos a corrigi-las com diversos procedimentos. Assim, todo o sistema nervoso trabalha de forma mais completa e sem nenhuma interferência. Para quem não sabe, a subluxação ela é a posição incorreta de uma ou mais vértebras. Então, o que acontece? Do cérebro parte o nosso sistema nervoso que passa por dentro da coluna e se ramifica em forma de raízes nervosas. A subluxação, ela pressiona essa raiz nervosa, prejudicando a região que está sendo inervada. Então, o sistema nervoso não consegue trabalhar de forma completa, com todo o seu potencial naquela região. Então, agora imagina, essa pressão em cima desse nervo, mais uma hérnia de disco aumentando essa pressão. Óbvio que a pressão vai ser ainda maior e os sintomas também vão ser ainda maiores. Então, o trabalho da quiropraxia é fazer com que a articulação volte a funcionar normalmente, sem interferência em cima da raiz nervosa e tirando a pressão de cima do disco, devolvendo assim a mobilidade. Então, pessoal, não se deixe enganar. A profissão quiropraxia, ela é feita em uma faculdade. Para ser um quiropraxista, é preciso uma graduação. E aqui no Brasil, hoje só existem duas faculdades. A Anhembi Morumbi, em São Paulo, e Fevale, no Rio Grande do Sul. Então, se o quiropraxista que você encontrou tiver feito algum curso em qualquer outro lugar que não seja uma graduação, ele não deveria estar atuando para o seu próprio bem. Então, procure no site ABQ, que é a Associação Brasileira de Quiropraxia, seu quiropraxista, e cuide bem da sua coluna.